escribas ensinavam assim. Porque disse Moisés. Porque disse fulano. Porque disse Bertano. Porque disse ciclano. Porque disse fulano. Porque eles não tinham propriedade naquilo que eles falavam. Aí olha Jesus ensinando. O que foi dito ou o que ouvistes dos antigos? Aí Jesus dizia: amarás o Senhor teu Deus no teu coração. Aí Jesus dizia assim, ó: mas eu vos digo. Ele não diz porque fulano falou. Não, não, ele diz: ouvistes o quê? Não matarás, não adulterarás, mas eu vos digo. Não se engane com a graça, viu, meu filho? Porque na lei a ordem foi pego em adultério, mata. Mas Jesus na graça diz assim: não se engane. Porque se você olhar para alguém e a desejar, já adulterou. A graça matava na hora. A lei matava na hora. A graça mata a longo prazo. E tem gente achando que graça é atestado para pecar, para errar, para viver uma vida depravada. Ai, Jesus. Se você não quer se inserir dentro deste padrão estabelecido por Cristo, é melhor você abandonar ele, meu filho. É melhor do que você se enganar, porque tem gente que peca e quer induzir outros a pecarem junto com ele. Tem gente que tem a síndrome de Lúcifer. Tem gente que não quer cair sozinho. Tem gente que cai e com a sua cauda quer arrastar povo. Só que eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Deus está levantando aqui nesta noite os remanescentes. Remanescentes. Deixa eu ver se tu faz parte deste grupo. Faz o barulho que o diabo não gosta. Jesus termina o ensinamento em cima. Aí entra o texto que eu li com vocês. Como diz os meus queridos nordestinos, eu fiz esse arrodeio todo para chegar aqui. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Perceba que a multidão seguiu ele depois do que ele havia ministrado em cima. Porque Jesus não precisa fazer espetáculo para segurar o povo. Jesus não precisa trazer artista para segurar o povo. Jesus convenceu a multidão apenas pelo poder. Prova, Marcos 12. Entrando outra vez em casa, soube-se que ele estava em casa, e logo se ajuntou uma grande multidão, que não cabiam nem junto à porta. Aí, sabe o que Jesus fez quando Jesus viu a multidão? Versículo 1. E lhes pregava a palavra. E lhes pregava a palavra. E lhes pregava a palavra. E Pedro foi de fato discípulo de Jesus. Porque se você ler Atos dos Apóstolos, eu estou lançando um livro agora, falando sobre o poder do alto. Eu falo sobre alguns acontecimentos. Batismo com o Espírito Santo, a promessa do Espírito. E quando eu voltar eu vou trazer para você. Pedro não podia ver uma multidão e pregava a palavra. Na primeira pregação de Pedro, 3.000. Capítulo 4 de Atos. Na segunda pregação, a mensagem dele foi interrompida no meio, porque não deixaram ele terminar de pregar. E mesmo com mensagem interrompida, mais 2 almas se converteram. Isso porque interromperam a mensagem. Porque se deixasse ele pregar tudo, ia ser só 12.000 não. Mas está escrito assim, ó: e aqueles que ouviram, creram. E aqueles que ouviram, creram. E aqueles que ouviram, creram. Porque a fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, pelo poder da palavra, convence-se. Então quando ele desce, os que foram convencidos pela palavra, a grande multidão, existe uma outra tradução que diz assim, ó, e grandes multidões, observe a pluralidade, e grandes multidões, o texto diz que o número, a quantidade de gente era muito grande. Aí olha o que diz o texto. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Eu preciso que você entenda primeiro que em cima do monte tem uma multidão convencida, mas no pé do monte tem alguém precisando ser sarado. Eu vou repetir. No culto de cima do monte, uma multidão é convencida, mas tem alguém lá no pé do monte que não pôde participar do culto em cima, porque a religiosidade exclui. Por que o leproso não participou do que havia em cima? Porque a religiosidade proibia o leproso de estar no meio do povo. Lembra do estatuto? O leproso não poderia se socializar. O leproso não poderia estar no meio de multidões. O leproso não poderia estar em ambientes sociais. O leproso ele tinha que ficar resumido a um leprosário. E se saísse do leprosário, por onde passasse, ele teria que gritar: eu sou leproso. Eu sou leproso. Olha o constrangimento. Muitos leprosos morriam no leprosário porque tinham vergonha de sair de lá. Porque não tem coisa mais constrangedora do que chegar no meio de um povo e dizer: eu sou leproso. E todo mundo tem que sair de perto de você com um olhar de reprovação, porque a sua enfermidade, a sua impureza te recrimina, te reprova. E quanta gente leprosa, mas em oculto. Lepra aqui pode falar de pecado. Lepra aqui pode falar de impurezas. Lepra aqui pode falar de uma enfermidade, não física, mas da alma. E quanta gente que está como esse leproso. Enquanto tem gente em cima do monte convencido, tem gente embaixo dizendo: eu só quero uma oportunidade. Só que olha o que esse leproso faz. Primeiro, ele veio, ele chega. Isso aqui é uma atitude extraordinária. Para um camarada que não pode estar no meio de uma multidão, para um camarada que o estatuto lhe proíbe de se socializar, e outra, ele estava correndo risco de vida, porque a lei também dizia que se o leproso fosse pego no meio de uma multidão, ele deveria ser apedrejado até a morte, se ele se apresentasse sem indicar a sua impureza. Porque o ambiente que o leproso estava automaticamente se tornava impuro. Então ele está correndo risco de vida. Ele pode não sair muito bem desta situação, mas ele decide quebrar o protocolo. Duas coisas lhe impedem de fazer o que ele está fazendo. Primeiro, uma grande multidão, que o texto diz, o seguiu. Segundo, a sua enfermidade, porque a sua enfermidade já lhe impede. A multidão se torna uma barreira. Só que terá momentos na nossa vida que, para obtermos de Jesus uma cura, uma transformação, um milagre, nós teremos que romper limites.
Porque ou você se torna vítima da sua situação, do seu momento, da sua realidade, ou você aproveita este momento e cria forças, cria motivação para encontrar aquele que é o único que pode resolver o teu problema. Até porque se a lepra fosse uma doença curável, ele jamais iria até Jesus. Renan Prova, a lei de Moisés diz que o leproso só era atestado como limpo, como purificado, como sarado, como curado, se o sacerdote o examinasse, recebesse a oferta de expiação e testificasse que o camarada estava sarado. Então, se o sacerdote não dizer está limpo, ele não está limpo. E por que ele tem que ser avaliado? Porque na cultura, na crença, só Deus curava lepra. Uma doença irreversível. Uma doença que muda de estágios. Uma doença terminal. Então esse camarada já está condenado só pelo fato de ter o que tem, de ser o que é. E não se engane com o pecado, porque o pecado pode ser uma lepra na vida de alguém. Aquilo que pode começar com uma manchinha, nada a ver, o pastor não está vendo, minha mãe não vai saber, meu líder não vai ficar sabendo. Aquilo que começa com uma manchinha vai crescendo, vai tomando proporções, e o seu final, morte. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então pensa como é que está esse camarada, desenganado pela essa enfermidade que ele acometeu, condenado pelaquilo que ele é, pelaquilo que ele se tornou, impedido porque um estatuto lhe impedia de fazer o que estava fazendo, correndo risco de vida, porque se aquela multidão lhe pegasse antes dele cumprir o seu objetivo, ele poderia ser apedrejado. Mas o texto diz que ele chegou. O texto diz que ele chegou. Eu tenho uma palavra para alguém. Não basta só chegar. Diz o texto que ele chega e adora. Ele chega e adora. Ele chega e adora. E não, por que tem gente que até chega, mas a vida não muda? Por que tem gente que até chega, mas não muda a sua realidade, o seu problema? Porque tem gente que chega e sai do ambiente, sai desse culto, sai dessa reunião, do mesmo jeito que entrou. Porque não basta só vir, não basta só chegar, tem que se lançar, tem que se entregar. Jairo era chefe, um dos principais da sinagoga, e Jairo, sendo quem é, não poderia fazer o que fez. Mas diante do problema que ele tinha em casa, ele diz: minha posição cai por terra, meu título cai por terra, meu dinheiro cai por terra. Porque diante do problema, diante da luta, diante da dor, diante daquilo que alguém diz não tem jeito, só um pode dar jeito. E esse que dá jeito em todas as coisas está aqui esta noite. Aprenda que uma atitude é determinante para o teu milagre. A tua atitude é determinante para o teu destino. Qual foi a atitude daquele camarada? Chegar e adorar. Sabe qual é o problema de muita gente? Ele vai morrer com essa enfermidade, vai morrer com esse problema, vai morrer com essa culpa, porque não toma atitude. Engraçado é que você é muito bom para tantas coisas. Você tem uma atitude para desobediência.
você tem atitude para pecar, você tem atitude para fazer o que não é para fazer, você tem atitudes, e quando você está diante do momento que pode mudar a tua história, você se acovarda. Você olha para a multidão e diz: não posso. Você olha para o ambiente e diz: eu tenho medo, eu tenho vergonha. Alguém diz: eu sou tímido. Ei, meu filho, faz igual Davi. Davi disse: já que não tem macho para enfrentar esse gigante, manda eu ir. Alguém olhou para Davi e disse assim: já que não tem ninguém, vai você mesmo. Como se dizendo: não tem ninguém melhor do que você, vai você. Aí Davi vai com a coragem. Davi vai debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aí o gigante olhou para Davi e disse assim: eu pedi um soldado, me mandaram um pedaço de pau. Eu pedi um homem, me mandaram um cão morto. Ô Saul, não tem ninguém melhor para me enfrentar. Aí já que Golias não obteve resposta, ele apelou, porque já que tocando na moral de Saul não resolve nada, ele vai tocar na moral do Deus de Israel. Ele diz: já que Saul não é macho, cadê o Deus de Israel? Irmão, toca na moral do homem, fala do pastor, fala do pregador, fala de quem você quiser, porque quem tem boca fala o que quer, mas não toca na santidade do nome do Deus Todo-Poderoso. Não toca. Irmão, pensa num baixinho irritado, pensa num baixinho invocado. Foi Davi. Davi olhou e disse: o quê?